Shalom, meus irmãos, bom dia. Capítulo 5 do livro de Mateus, versículo 13, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O Senhor chamou você para ser tempero na vida de alguém, na vida da sua família. Essa palavra está no ensinamento do Sermão do Monte. Jesus diz que nós somos o sal da terra. E se o sal não tiver sabor, se ele não salgar, se ele não fizer o seu propósito, ele para nada mais serve. Algumas vezes nós nos sentimos como pessoas que para nada mais servem. Nós achamos que nós perdemos a nossa inutilidade. Nós achamos que nós não temos mais presença física, espiritual ou emocional dentro dos lugares onde nós estamos. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele tem uma promessa para cada um de nós, dizendo que nós fomos chamados para sermos um tempero, um sal. Eu te pergunto, você tem sido notado aonde você está? Ou você tem sentimentos de solidão, sentimentos que muitas vezes você se torna invisível? Eu quero falar para você que o Senhor tem uma grande promessa para você e para mim. Nós devemos ser sal, nós devemos ser um tempero. O sal no tempo de Jesus, ele era muito precioso e muito valioso, tanto para conservar os alimentos, tanto na agricultura, tanto na questão de até mesmo salário, porque a palavra para salário vem de sal. Algumas pessoas recebiam seu salário, seu trabalho em sal, porque era algo muito valioso. Então, se o Senhor está dizendo, nós somos o sal da terra, Ele está dizendo, vocês são valiosos. Mas valiosos para quê, queridos? Valiosos para o reino, valiosos para levar a mensagem, valiosos para trazer a diferença na vida das outras pessoas. Se nós não encontrarmos em nós esse tempero, em nós mesmos, como nós podemos mudar a vida de outras pessoas? Como nós podemos levar uma mensagem que pode mudar a vida de outras pessoas? Seria muito bom nós verificarmos os nossos corações e algumas vezes sairmos de alguns lugares onde nós mesmos não damos valor para nós. Essa palavra, ao término dela, diz assim, se o sal não salgar, para nada mais presta, a não ser para ser pisado por homens. Muitos de nós, homens, mulheres, já fomos pisados, já fomos abandonados, já fomos traídos. Mas na grande maioria das vezes a culpa dessas coisas foram nossas, sabia? Porque só acontece com você e comigo aquilo que nós permitimos que venha a acontecer. É claro que ninguém pode se livrar do dia mal, mas tem situações que são recorrentes. Acontece e nós vamos lá e acontece de novo, e acontece de novo. Pastor, então o pastor está dizendo que não é para perdoar? Não, sim, queridos, é perdoar sempre. Mas a cada perdão você tem que se tornar mais sábio. Você tem que se tornar mais inteligente, você tem que se tornar mais prudente. Então, quando você for passar pela vida de alguém, seja sal na vida dessa pessoa, mas seja na medida certa. Até porque se você salgar demais também, é problema também. Então a Bíblia vai ensinar em Gálatas, quando está falando do fruto do Espírito, a respeito da temperança. Temperança é o tempero na medida certa, é o sal na medida certa. Então, cuidado, queridos, cuidado para não perder o sabor, cuidado para não se deixar ser eliminado por outras coisas. Sabe quando é que a gente perde o sabor? Porque a palavra sabor também está ligado à originalidade, a sermos aquilo que nós somos. E algumas vezes nós perdemos o sabor porque nós queremos aquilo que os outros querem que nós sejamos, e nós perdemos uma originalidade. Nós perdemos uma identidade que foi nos dada. Cada um de nós foi traçado por Deus e foi colocado por Deus como um tempero certo na vida de alguém. Você tem feito diferença na vida de pessoas que você tem passado? As pessoas têm... Se hoje nós morrêssemos, como é que as pessoas iam lembrar de nós? Como é que seria a resposta dessas pessoas? Essa pessoa foi uma boa pessoa, né? Ou de repente, se ela morreu, não fez defeito nenhum. Então a igreja, a família de Deus, nós temos esse papel de ser sal. Um sal na medida certa. Um sal que tempera. Um sal que não vai ser pisado por homens,
porque o Senhor nos escolheu para algo extraordinário. A mensagem do reino de Deus, queridos, ela foi dada à igreja para que nós viéssemos levar a grande mensagem de levar o reino, de proclamar esse reino de Deus. Nesses dias eu tenho pensado muito a respeito do reino de Deus. Essa palavra está queimando no meu coração, porque algumas vezes nós levamos tantas coisas, em vez de nós levarmos o sal para temperar, nós levamos outras coisas. Nós levamos outros elementos e nós perdemos a originalidade daquilo que nós somos, porque nós queremos agradar outras pessoas. E quando nós não fazemos aquilo que nós somos chamados para fazer, nós perdemos essa identidade, essa originalidade e nós nos sentimos sem sabor. Antes de perder o sabor para os outros, nós perdemos para nós mesmos. Perdemos a fé, perdemos a vontade de orar, perdemos o clamor, perdemos o desejo de mudar a vida de pessoas, circunstâncias, ambientes. E depois que nós perdemos isso, depois que nós perdemos a vontade de levar o reino de Deus, para nada mais nós servimos. Porque todo o Sermão do Monte está falando a respeito da manifestação do reino de Deus, da autoridade espiritual que o Senhor Jesus nos colocou e nos deu para levarmos esta vida, essa virtude às outras pessoas. Então, queridos, não deixe perder o sabor, não tente mudar o sabor da sua vida para agradar outras pessoas. Por mais que algumas pessoas talvez não vão gostar, tem gente que não gosta de sal, mas talvez seja necessário. Tem gente que não vai gostar de algo temperado, ou talvez de um sabor que seja diferente ao paladar que ela está acostumada a comer, a experimentar a vida toda. Eu estou falando de coisas de cotidiano de vida, mas nós, se somos este sal da terra, se nós temos esse valor, se nós não perdemos o sabor, nós seremos valorizados no dia da salvação, no dia que o Senhor vir buscar e olhar para nós e vai dizer: servo, serva, boa e fiel, que alcançou o coração daqueles, foi na medida certa na vida de outros. Amém? Então a mensagem dessa manhã seja o sal da terra. Nós somos a luz do mundo, nós somos esse sal da terra, esse sal que muda, esse sal. Notem que a Bíblia está dizendo que ele é sal da terra. Quando a Bíblia fala de sal da terra, ele está falando apenas no tempero, ele está falando de adubo, ele está falando de cuidar, ele está falando de trazer à existência a vida, a trazer multiplicação, a trazer prosperidade na vida das pessoas. E não estou falando de dinheiro. Trazer prosperidade é trazer uma paz que excede todo entendimento, que faz com que as pessoas venham entender que o que elas precisam é de Deus. Quando você chega perto de alguém, quando você está conversando com alguém, atendendo alguém, falando com a família, conversando com o filho, até nesses momentos nós temos que ser o sal, sabia? Nós temos que ser esse sal, nós temos que mostrar esse sabor. E se eu te perguntasse, qual o sabor que você acha que você tem transmitido a pessoas quando essas pessoas estão perto de você? Ou talvez você tenha falado tantas coisas que algumas vezes, em vez de dar sabor, tem perdido sabor. Nós fazemos as coisas perderem o sabor quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, quando nós só falamos de coisas ruins, quando nós só falamos de doença, de dores, de reclamações, de fofocas. Isso tudo faz perder o sabor, de as pessoas não quererem ficar ao nosso lado. Agora, quando nós somos pessoas que somos levadas pelo Espírito de Deus, e ali nós levamos esta graça de Deus, e ali nós ministramos essa graça de Deus, é tão maravilhoso entender o que o Senhor pode fazer através das nossas vidas. A ministração dessa manhã é isso, que seja sal. E se você acha que você está perdendo o sabor, volta para o saleiro. Volta para o saleiro. Se você acha que você está perdendo o sabor, porque algumas vezes nós vamos perdendo o sabor, porque nós ouvimos tantas coisas, somos ministrados por tantas coisas. Nós somos, quando nós recebemos uma rejeição, quando nós recebemos um não, eu não sei como você é para enfrentar situações quando você talvez não é bem visto, ou alguém tem alguma resistência contra você, ou se você tem fugido dos problemas. Eu quero dizer que um homem e uma mulher que foram chamados para ser sal da terra, eles não fogem dos problemas, mas eles levam soluções do reino, soluções do céu para a vida dessas pessoas. Então, queridos, seja esse sal,
seja aquele que conserva, seja aquele que dá sabor na medida certa, seja aquele que aduba, seja aquele que seja um bom salário na vida das pessoas. Amém? Que o Senhor seja louvado nessa manhã, que o Senhor seja engrandecido. Eu profetizo que você é sal da terra. Eu profetizo que você tem um sabor especial da parte do Senhor, que o Senhor colocou. E esse sabor, em primeiro lugar, é para você mesmo, né? Algumas vezes a gente não se atura, a gente se prova e a gente não tá legal. Muitas vezes eu já me deparei dizendo assim, meu Deus, hoje eu estou insuportável. Mas isso faz parte do crescimento. E é legal nós termos essa visão também. É legal nós termos essa visão de acharmos algumas vezes que eu não estou legal. Então, quando eu não estou legal, eu preciso voltar para o Senhor, eu preciso voltar para aquele que deu sabor, eu preciso me inclinar. O problema é quando nós tentamos continuar com um sabor que nós achamos que temos e nós não temos mais. Então é tempo de voltarmos ao Senhor, é tempo de buscarmos a essência dEle, o poder do Espírito Santo. Eu termino aqui essa mensagem falando a respeito do reino de Deus. A Bíblia toda vai dizer que Jesus é a grande revelação da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Jesus é o centro da Bíblia. O reino de Deus é a revelação que Jesus traz, dizendo que nós, como sal, nós iríamos e nós traríamos gosto primeiro para as nossas vidas, através do poder dele, e através para a vida de todos onde nós passássemos, nós deixaríamos uma marca de um bom sabor. E terceiro, que a revelação do reino dos céus agora é a igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos ter esse sabor, nós precisamos ser essas pessoas que realmente amam o Senhor e em todo o tempo estão dispostas, queridos, a transformar ambientes, transformar vidas, transformar famílias, através da mensagem do reino, que são as boas novas, que dizer sim, tem solução, tem saída. Já sentei com muitas pessoas, muitas e muitas pessoas que falam para pastor, não tem mais saída. Pastor, não tem mais jeito, eu não tenho mais da onde tirar forças, eu não tenho como resolver esse problema, eu não tenho, pastor, como pagar essa conta, como salvar a minha casa, a minha família. Pastor, o problema é muito maior do que eu. E apenas com a fé, queridos, porque a fé é esse sal. A fé é quando você senta do lado de alguém e você apresenta a Jesus, que é a porta de saída ou a porta de entrada. Todos os ambientes mudam. Então hoje a minha palavra é essa, queridos. Eu estou aqui como sal na sua vida. Eu estou aqui para declarar que você é sal. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Você foi chamado para trazer soluções e se você está passando por algum problema que pareça ser impossível de vencer, se você se curvar na presença do Deus Todo-Poderoso e clamar por Ele, Ele vai ajudar e Ele vai abrir a porta que precisa ser aberta, Ele vai restaurar o que precisa ser restaurado, Ele vai trazer cura aonde não há cura. O Senhor Jesus é esse que nos dá essa autoridade e esta graça. Então que hoje, nessa manhã, pessoas sejam tocadas por este sal, pessoas sejam tocadas por essa virtude que vem do reino, que vem dos céus, que é a liberação do poder do Senhor Jesus, é a transformação diária que Ele traz sobre as nossas vidas, é a manifestação de uma verdadeira identidade de quem nós somos, não quem nós somos em nós ou quem as pessoas querem que nós sejamos, mas a verdadeira manifestação da identidade do reino dos céus sendo manifestada de dentro de nós, de dentro para fora. E você pode ter certeza, pessoas vão vir atrás de você dizendo assim, eu preciso mais desse sal, eu preciso mais dessa fé, eu preciso da ajuda, eu preciso desta graça sendo manifestada aqui na minha vida, sendo derramada sobre mim, sendo derramada sobre minha família. Então que nessa manhã um toque na medida certa. Transforme a sua vida agora em nome de Jesus. Quero convidar você nesse momento, pedir, Senhor, me transforma no sal para essa terra, Jesus, para que você saia de depressão, saia desse medo. O mal, ele coloca o sabor para fora, o sal, ele coloca o sabor para fora. Se você pode pegar a peça de carne mais macia
que for, você pode fazer a comida mais, a não ser se você não gosta de sal, né? Mas a grande maioria vai gostar da medida certa de sal, ou seja, o sal tem o poder de trazer a originalidade daquilo que foi chamado para ser. Então, quando nós aplicamos em cima de uma situação de morte, de desistência, de depressão, de ansiedade, nós aplicamos o sal, que é a fé, que é a mensagem do reino de Deus, que é a força do próprio Cristo sendo manifestada através das nossas vidas. Nós temos o poder de trazer a originalidade de tudo aquilo que o Senhor colocou. Imagina você passando em lugares e trazendo vida. Imagina você no seu trabalho agora gerando vida. Apenas com um sorriso. Você sabia que apenas um sorriso pode ser uma dose de sal? Você sabia que apenas um abraço pode ser uma dose de sal? Você sabia que você talvez orando onde você está, colocando seus joelhos no chão, clamando ao Senhor para mudar ambientes, por mais que as pessoas deste mesmo ambiente não saibam que você está ali orando, isso é uma dose de sal espiritual? Gente... Foram muitas as vezes que eu mesmo trabalhando e não tinha lugar para orar, mas eu sentia um grande desejo de orar por pessoas. Eu ia para dentro do banheiro dos locais onde eu trabalhava e ali eu dobrava o meu joelho e pedia para o Senhor mudar algumas situações que estavam acontecendo, e o Senhor sempre respondia de uma forma tão maravilhosa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, que a graça de Deus te alcance, que o poder do nosso Senhor Jesus Cristo te envolva. Eu estou aqui como um sal nessa manhã, dizendo também que nós somos chamados para isso. Jesus chama os seus discípulos no Sermão do Monte, depois de ter ministrado as bem-aventuranças, e diz: vocês são sal desta terra. Vocês chamaram pessoas para as entenderem quem verdadeiramente elas são, para que elas venham despertar em nome do Senhor Jesus. Nessa manhã, nesse dia, no início de quarta-feira, desperta, meu irmão, volta a ter sabor na sua vida. Que o Senhor volte a ter sabor no teu casamento. Que o Senhor volte a ser o sabor da tua vida e da tua família. Que o Senhor volte a ser o sabor do teu emprego, do teu trabalho. Que você motive muitas outras pessoas a buscarem ao Senhor. Que você motive muitas outras pessoas a desejarem, a conhecer o Senhor, para se descobrirem quem são. No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, queridos? Bom dia a todos. Glória a Deus. Larine está aqui. Larine, Deus abençoe a sua vida, a vida do Gustavo. Mari também está aqui. Mari, Deus abençoe você, o seu dia aí, pessoal, tudo aí da sua casa, aí, as suas amigas de trabalho. Palominha também está aqui. Paloma, Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Jesus. A Fabiana também. Fabi, Deus abençoe, minha irmã, você, o Guina, em nome de Jesus. Oi, Jaque, como é que você está? Tudo certo? Tudo bem? Deus te abençoe, Jaque. Que o Senhor continue fazendo você despertar cada dia mais para a obra que o Senhor tem através da tua vida, Jaque. Eu tenho certeza que você ainda na sua adolescência, na sua juventude, você foi chamada para ser sal, para ganhar muitas pessoas para Jesus de uma forma exclusiva, como o Senhor te chamou, não de uma forma religiosa, Jaque. Servir a Jesus não é ser religioso. Servir a Jesus é impactar vidas e amar vidas em todo o tempo. Oi, Lene, tudo bom, minha irmã? Paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Deus abençoe você, o Marquinho. Alessandra, Deus abençoe, minha irmã. Ó, nós temos a Alessandra e nós temos a Lene, que é do Pará aqui, né? Então, claro que estão aqui em Criciúma, mas são do Pará. Amém. Deixa um abraço para a Laís também, para a Ótica, para as meninas que trabalham com você aí, Laís, também, em nome de Jesus. Para a nossa irmã Samira também, no nome poderoso do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, vamos orar juntos então. E vamos encerrar esse momento da live dessa manhã, tá? Queridos, eu peço que você esteja aí seguindo aí nas redes sociais, né? E mandando, compartilhando para outras pessoas. Gente, quem não está seguindo no YouTube, eu peço que você segue ali no YouTube, ali, Pastor Luciano da Rosa. Você vai me encontrar ali no YouTube também, tá bom? Eu preciso de mais algumas pessoas para começar a conseguir fazer live ao vivo no YouTube, tá? Então, nosso canal do YouTube ali, ele é novo. Depois de 50 pessoas eu consigo fazer as lives pelo YouTube também e fazer algumas transmissões por ali, tá bom, gente? Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar então aqui. Eu quero orar para que tudo aquilo que perdeu sabor na sua vida volte a ter sabor. E através desse sabor você possa também ser vida para outras pessoas também. Amém? Pai, eu oro pela identidade que está sendo perdida.
Pai, eu oro pela fé que está esmorecendo. Eu oro pela força vital, Jesus, desta pessoa que parece que alguns dias parece que ela não tem mais força para nada, Jesus. Não tem nem força para levantar da cama, são tantos os problemas que cercam essa pessoa. Eu declaro, Senhor, que o sal da terra é sobre essas pessoas. Eu declaro que nós somos esse sal. Eu declaro que a identidade do céu, a identidade do reino venha a ser manifestada nesse dia, nessa hora, no nome poderoso do Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor. Cura, Senhor, aquele que está doente, aquele que está sentindo dores, aquele que está, Senhor, debaixo de crise de ansiedade, que está com problemas, Senhor. Cura essas pessoas no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então, já que o YouTube está como pastor PR, acho que está como PR Luciano da Rosa. Tá? Luciano da Rosa. É só entrar lá e já consegue salvar ali, tá bom? Então segue lá. O pessoal que não segue a Igreja do Lugar também já segue também a Igreja do Lugar. Hoje à noite a gente tem culto a partir das 8 horas da noite, tá bom? Hoje não sou eu que prega, mas vai ter um preletor muito abençoado ali ministrando nessa noite ali. E amém. E gente, sábado eu peço que vocês estejam orando, porque sábado é Caverna de Adulão. Nós estamos indo lá para o Treviso, lá nós vamos passar uma noite de vigília com os homens da igreja. Então vai ser muito bom, vai ser tremendo. E depois da noite de vigília, pela parte da manhã, a gente entra na mata e a gente vai fazer a trilha até na caverna, que nós denominamos Caverna de Adulão, tá? É um ministério para homens. É um ministério que já faz mais de 7 anos que nós ministramos com homens, chamado Caverna de Adulão. Então nós não estamos nos movendo dessa forma, né? Por qualquer outra coisa que você possa imaginar. Nós vamos ali realmente para buscarmos a face do Senhor, para amar o Senhor. Tudo que eu quero a cada dia mais é amar a Deus, é conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus te abençoe profundamente, que você tenha sido temperado aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fica na paz, meu irmão. Um ótimo dia para você. Deus abençoe você em nome de Jesus. Tchau, tchau.